aprendeu rapidamente, porque na semana que vem, na sexta-feira, vocês vão expor para a comunidade, para a população, o estande de vocês. Então, nós temos 2 semanas para aprender tudo do tema, tudo do problema, tudo da população que nós escolhemos, que vocês escolheram, relembrar os trabalhos de campo, as visitas que nós fizemos, e para as crianças que chegaram depois, prestar atenção em tudo que foi feito, mas pode falar que você não estava presente, que você chegou depois, está tudo certo, tá bom? Mas tem que saber. Então, nós vamos repassar qual é o tema do TBR, o tema geral, aquele logomarca, aquele logotipo lá que veio amarelo com azul. Pode falar, Pedrinho, abre aí. Eu queria, filho, pode falar dessa vez, e aí nós vamos também ouvir todas as crianças, porque precisa memorizar. Pode falar. O tema é universalizar a água potável. Universalizar o acesso de água potável e distribuição de segurança alimentar de alimentação. Isso, universalizar 3 coisas. Por que universalizar? O que significa universalizar? Podem deixar os microfones e as câmeras abertas, tá? O que é universalizar? É dar para o universo, é dar para todas as pessoas do planeta. Isso significa que nem todas as pessoas do planeta têm acesso a 3 coisas. O tema são 3 coisas: água potável, água limpa, alimentos saudáveis e saneamento básico, o esgoto. Então, o tema são essas 3 coisas esse ano. Dentro desse tema grande, o que foi o tema do Middle 1, que é o nível de vocês? Podem falar todos juntos, a gente tem que saber isso. O do nosso nível? Do nosso nível, lá do Middle 1, que está em cinza. Pode falar, pode deixar tudo aberto. Mas pode deixar a Roberta falar, viu? Isso mesmo. É o tema da robótica desse ano que você está perguntando? Do nível de vocês. É da agricultura familiar. Ah, isso aí é população. Mãe, Vamos chegar lá. Então, vamos fazer o seguinte. Pensa num funil, que vai ficando fininho, 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 fininho. Lá em cima está o tema que o TBR deu para nós: universalizar o acesso a essas 3 coisas: água potável, alimentos saudáveis e saneamento. Só um minutinho, Fael, tá bom? Você já vai falar. Dentro desse tema grande, veio o desafio. É um pouquinho mais embaixo. O desafio, lembra que tinha um relatório da FAO, um relatório falando que 9,8% da população está passando fome? Está lá naquela aulinha que eu dei para vocês. Dentro daquele relatório, eles deram o desafio de vocês. O desafio de vocês era aumentar a renda e a produção e a renda de 5 grupos juntos ou de um deles, certo? Quais que eram esses 5 grupos que tinham lá falando que era o desafio do Middle 1? Uma a Roberta já falou. Pode falar, Pedro. Ah, perdão, Rafael estava na frente. Fala, Rafael. Eu ia falar o que tinha que universalizar aquela parte, que era o saneamento, a água potável e alimento. Universalizar essas 3 coisas, dá para todo mundo, né? Bom, aí o que acontece? O desafio do Middle 1, isso vocês têm que saber, galerinha, é aumentar a produção e a renda de 5 ou de um deles. Mulheres rurais. Não tem na nossa região fazendas só de mulheres envolvidas na agricultura. Não tem. Pescadores. Nós não temos pescadores que lançam as redes para viverem disso. Isso geralmente acontece no Nordeste e no Norte do país. Pastores, que trabalham com rebanho. A gente não tem tanto aqui também. E comunidades quilombolas e indígenas, a gente também não tem aqui. Seria muito difícil a gente trabalhar uma técnica ou uma tecnologia ou inteligência artificial que aumentasse a renda desses 5 grupos justamente porque nós não temos no Triângulo Mineiro.
Qual foi o sexto aqui que sobrou? Que a Roberta falou? Agricultura familiar. Os familiares. Lá no edital tinha 6 opções para a gente trabalhar, escolher a população. Então, nós escolhemos os agricultores familiares porque é o que mais tem abundância aqui, certo? Então, vamos lá. Maria Clara, o tema geral do torneio. Vamos começar lá em cima. O tema geral, o início do funil. Com as suas palavras. É sobre a agricultura familiar, que a gente tem que ajudar eles a achar uma forma mais sustentável. Isso, só que isso não é o tema geral. Isso já está aqui embaixo do funil, como se a gente estivesse coando um café. Lá em cima é o tema de universalizar o acesso à água potável, alimentos saudáveis e saneamento básico. Depois, o TBR falou assim, tá, vocês vão fazer isso em um dos 5 grupos que alimenta o mundo. Ou vocês vão ajudar os pescadores que alimentam o mundo, as mulheres rurais, ou os indígenas, ou as comunidades quilombolas, ou os agricultores familiares. Aí, Maria Clara, nós escolhemos. A agricultura familiar não é o tema do TBR. A agricultura familiar é a população que nós escolhemos trabalhar. Certo? Certo. Dentro da agricultura familiar, o que nós fizemos? Para quem vocês não estavam aqui, né? Uhum. Só a Roberta que estava aqui com o Pedro e o Rafael. Nós digitamos no Google produtores da agricultura familiar em Uberlândia. Aí nós descobrimos que lá no mercado municipal tem algumas lojinhas que vendem produtos dos pequenos produtores, que é a agricultura familiar. Quando nós chegamos lá, eles falaram para nós que eles não sobrevivem no mercado sozinho. Não é igual abrir um supermercado e vender os produtos. Não é tão fácil assim. Lá o Bruno disse para nós que eles se juntam, se aglomeram e formam as cooperativas. Para quê? Para ter mais força para vender seus produtos. Então, um planta banana, outro planta chuchu, o outro planta abóbora, o outro planta quiabo, junta tudo isso, fica mais fácil de vender junto, certo? Aí nós fomos pesquisar de novo. Será que tem cooperativa em Uberlândia de agricultura familiar? Sim. Exatamente, pode falar. O tema é universalizar. O que mesmo? O acesso. O acesso à água potável, o saneamento e os alimentos. Isso, vou colocar aqui para vocês, rapidamente, que isso aqui não tem jeito, a gente tem que levar isso conosco. Aqui, ó, vou projetar aí para vocês. Vou colocar essa outra janela aqui para vocês. Vê se está aparecendo aí. Esse é o tema. Apareceu. Olha lá, universalizar o acesso à água potável, aos alimentos saudáveis e o saneamento. Quando nós vamos lá para o Middle 1, tá acompanhando aí comigo? Apareceu a temporada atual? Sim. Vou abrir a temporada atual para vocês verem. Certo? Olha a temporada atual, dando as regrinhas. Olha a regrinha de vocês aqui, ó. Aumentar a produtividade agrícola e a renda dos. Aí nós podemos escolher, tem aqui, pequenos produtores de alimentos, em especial das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e ou pescadores. A gente pode criar uma coisa que ajuda todo mundo ou que ajuda um desses grupos. Nós escolhemos um desses grupos, que é a agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? Uma definição que vocês entenderam. Qual que é a diferença da agricultura familiar para o agronegócio? Pode falar. Está tudo aberto. Diga, Felipe. Eu? Pode. Quando você perguntou qual Não, era Felipe, perdão. A agricultura familiar, diferente da agricultura comercial, que pelo menos eu chamo assim, mas o nome é errado, é que eles não praticam a monocultura que é praticada também na agricultura, que é praticada na agricultura comercial, que tem como foco priorizar os ganhos dos grandes agricultores.
E a agricultura familiar, que traz 70% de tudo que chega na nossa mesa, através das policulturas e das florestas agronômicas. Sei lá. Tem agroecológicas também, exatamente isso. Pode falar, Rafael, que aí eu fecho, depois todo mundo falar. Mamãe, quando a senhora perguntou qual era o tema, aumentar a renda da agricultura familiar. Esse é o desafio de vocês, não é o tema. O tema é esse aqui, ó. Universalizar o acesso à água potável, os alimentos saudáveis e o saneamento. Aí o desafio de vocês é o cinza, aumentar a produção agrícola de algum desses grupos Aumentar a aí. renda da agricultura familiar. Nós escolhemos a agricultura familiar. A agricultura familiar, como o Felipe diz, eles plantam variedades. Quando você estiver viajando e ver só cana, 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 algodão, 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 soja, 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 aquelas plantações enormes, isso não é agricultura familiar. Isso é agronegócio ou agricultura comercial. A agricultura familiar é aquela família que planta no fundo lá do quintal a banana, o chuchu, a beterraba, a cenoura, a alface e leva isso para o Ceasa para ser vendido. Por isso que é familiar. Lembra que o Pedro falou da lei? Eu coloquei lá no grupinho de vocês, galera, essa semana e semana que vem a gente tem que estudar muito. Leiam a respeito da lei da agricultura familiar. Lá o presidente colocou quais são as regras. E as regras são, tem o tamanho da fazenda, se a fazenda for muito grande, não é agricultura familiar. Se contratar muito funcionário, não é agricultura familiar, é a família, como se a gente fosse lá plantar, colher e vender. Tem outras regras lá. Se eu não me engano, são no máximo 3 hectares ou 4. São 3 ou 4 hectares. Isso, são 4 módulos fiscais. Cada módulo fiscal muda de acordo com a região. Aqui são 70 hectares. Então, Minas é de um jeito, Nordeste é de outro, tá bom? Preciso que vocês leiam, gente, o que é a lei da agricultura familiar, tá bom? A gente vai colocar uma plaquinha lá no stand a respeito da lei da agricultura familiar. Certo, depois que nós fizemos isso, nós conhecemos a Cooperaf, que é a cooperativa dos agricultores familiares. Olha, mas na hora que a senhora falou 70 hectares, na verdade é 7 hectares, porque Perdão. dá 70 mil metros quadrados. 7 hectares, no máximo isso, não pode ser mais que isso. É isso mesmo. O que eu estou tentando achar aqui para vocês? O post que nós fizemos a respeito do nosso trabalho de campo. O Instagram, galerinha, vocês precisam visitar, porque lá tem muita informação para vocês mesmo, não é para as pessoas apenas, é para vocês voltarem, relembrarem tudo que foi feito. Está conseguindo ver aí? Todos estão vendo o Instagram? Eu tô. Certo. Olha aqui, esse foi o principal trabalho de campo que nós fizemos. Conhecendo a Cooperaf. Os microprodutores da agricultura familiar cadastrados. Ele cuida de 200 pequenas empresas. Então, nós estamos indo para o Camaro homenagear a Cooperaf. Levar o rosto desses senhores que ninguém conhece. Vocês conhecem quem plantou a batatinha que você comeu essa semana? Quem plantou alface? A gente não conhece. Essas pessoas não são valorizadas. São senhores que vão lá domingo à tarde descarregar os caminhõezinhos, as caminhonetes. Nós vimos isso. A Roberta estava lá o dia de descarregar os produtos da Cooperaf. É muito difícil, gente. As caixas são muito pesadas. Aquele carrinho pesa mais de 900 quilos depois de cheio. Tanto é que eles têm um grito lá na Cooperaf, sai da frente porque não freia. É um carrinho que pode se desgovernar porque são puxados por pessoas. O que eu preciso de vocês? Nós temos que levar para o Camaro. Pode falar, filho. Olha, mas também na hora que a senhora falou, não precisa descarregar assim, também porque a gente fala o peso e tem que ter dado mais ou menos aquele peso de venda. Sim, isso. Olha só, o que é a tarefa de hoje para a gente terminar a reunião?
Nós vamos decorar o stand lá da Feira do Camaro, com as nossas próprias mãos, com a nossa própria criatividade, para a gente não gastar. Então, é o seguinte, Felipe, você está com o protótipo. Se a gente vai fazer um tablet de papelão, imitando como se fosse um celular, só que é algo bem grande, se a gente vai usar uma televisão pequena que a tia tem aqui, eu posso levar e a gente inverter essa televisão. O que você pensou? Olha, eu depois vou mandar um negócio da Embrapa para vocês. Vou mandar no grupo das crianças e encaminha para o grupo dos adultos. Certo. A tecnologia que a gente estava vendo é a Spec Solo, que usa a base de um laser, que analisa as moléculas, como que elas se movem, e ele define exatamente em menos de 30 segundos, mais de 40 amostras, o que cada uma, com um formulário detalhado de cada uma, só pelo movimento das moléculas. Ou seja, para a gente fazer o mais próximo possível disso, que seria o que realmente eu estava pensando, é que você já viu aqueles laserzinhos de feira? Ou aqueles que eles usam para gato que você compra por R$5 no camelô? Sim, é o Minha infravermelho. ideia era que a gente Termômetro. pegasse isso. Não, termômetro não. Aquele laserzinho pequeno. Tipo uma lanterninha que fica assim. Dá um... Sim, entendi. Desculpa, entendi, certo. A minha ideia seria usar alguns daqueles para fazer como se fosse realmente o laser analisando o solo. A gente cria uma plataforma e talvez essa ideia da TV para simbolizar como se fosse o computador. O computador, o aplicativo, o que a gente pode pensar? Não precisa ser exatamente, eu conheço, eu vi esse aparelho, aquele que vem de cima para baixo. Vocês podem criar uma caixa que a terra passa lá dentro. Não necessariamente precisa ser o que já existe. Deixem a imaginação. A gente pode criar uma pequena esteira que a terra passa lá dentro. Pensem que a coisa não precisa funcionar. A coisa não precisa ser certinha, mas a ideia precisa ser palpável. As pessoas precisam pensar, nossa, então passa aqui dentro dessa máquina, a máquina vai ser de papelão, passa aqui dentro dessa máquina e sai o relatório. Mas prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Essa análise de solo, principalmente você, Felipe, que vai puxar a turma nesse sentido. Não é uma análise de solo que nós queremos para ver os minerais e pH e umidade. Isso já existe. Nós vamos fazer um upgrade do aparelho. Esse aparelho ele vai falar a respeito de quem? O que nós falamos a semana toda lá no Instagram? Como seria, tipo assim, fazer de graça, assim. Peraí, perdão. Roberta, qual é o vídeo que você fez para nós antes de viajar? O vídeo lá que eu fiz lá? Sobre o que você fez a respeito daquele livro? Foi do... Plantas? Nossa, esqueci o nome. Que plantam juntinhas. Depois, o Felipe juntou informação para fortalecer o nosso conteúdo. A rotatividade de culturas. 2 coisas essa máquina vai fazer. Ela vai ajudar a escolher a planta companheira, né, Roberta? As plantas companheiras. E a rotatividade de cultura. Porque, como vocês me explicaram lá no Instagram, isso aumenta a força dos produtos, isso diminui o uso de adubo, porque uma planta deposita, e aí o agricultor economiza, se ele não precisa de muito adubo, ele economiza e ele junta mais dinheiro, e aí o negócio fortalece. Então, qual que é o tema fechado agora, Maria Clara, do nosso trabalho? É uma máquina, seja de qualquer jeito, que vocês vão criar. Eu preciso desse desenho essa semana, tá bom? Podem reunir lá no recreio, podem reunir amanhã depois que terminar o encontro com o técnico, mas amanhã precisa sair um desenho dessa máquina lá escondido. Como vai ser essa máquina? Porque no final ela pode sair um papel, pode sair uma impressora, e a criatividade de vocês. 2 coisas essa máquina tem que falar. Qual é a planta ideal para plantar naquele solo? Vamos imaginar que está precisando de um mineral A, como o Felipe falou. Então, talvez seja melhor plantar uma batata, não sei. Pode falar.
Termina, Pedro, para o Felipe falar. Eu não ia falar, não, que ele no botão errado. Então tá. Vai, Felipe, sua vez. Tá sem áudio. Aí, pronto. Só falar uma coisa, para, se possível, vocês pesquisarem sobre o chamado microrrizas, que são, como a planta ela não consegue por si só absorver os minerais e as raízes, também dependendo de outros micro-organismos, as microrrizas são isso. Cada tipo de planta, como que eu posso dizer? Elas se ajudam. Ou seja, cada tipo de planta tem suas microrrizas. E ela também deixa microrrizas no solo. Ou seja, essas microrrizas podem ajudar as outras plantas. Precisa E eu só estudar. queria fazer uma proposta aqui, que eu e meu pai, a gente já tem um pouco de experiência, né, numa parte de criação de inteligências artificiais, e eu queria ver com você se você não gostaria que a gente fizesse a IA só como modelo, para que os juízes pudessem adicionar um número e testar ali, por exemplo, fingindo que eles são algum agricultor que mandou uma amostra para a gente. Perfeito, pode fazer. Então, se você vai ficar com a inteligência, o grupo poderia ficar com o protótipo. Vocês desenham isso amanhã, juntos lá no colégio, e aí eu ajudo a montar como vai ser esse equipamento. O que vocês acham? Porque a gente tem que levar esse equipamento. Eu acho que quanto mais ele parecer com equipamento de laboratório, a gente comprar lanternas, comprar lentes falsas, comprar aquelas lanterninhas que a gente compra de LED baratinhas, dá para fazer, e o pai da Roberta falou que ajuda também a fazer esse protótipo. Então, a gente tem que distribuir as funções para sexta-feira que vem, tá tudo pronto. Vocês conseguem esse desenho amanhã? Se vai ser de empurrar, se vai ter uma esteira onde a terra passa, se vai ser um LED de cima para baixo, e aí eu ajudo o resto do grupo a montar esse protótipo. Felipe, tarefa. Você vai ficar com a IA e você vai mandar no grupo de vocês a respeito do que tem que ser estudado. Por favor, combinado? Manda link, manda áudio, gente, vocês têm que conversar entre vocês lá. Maria Cláudia, eu falei com a sua mãe, você vai ficar responsável em levar amostras de canteirinho, bem bonitinho, pode ser descartável, você pode fazer com lata de leite ninho que sobrar, pode decorar isso, aí você conversa com a tia para a tia te ajudar para fazer isso sem gastos, tá bom? E aí, depois que o Felipe mandar essa questão das plantas companheiras que vocês vão estudar, você vai colocar no mesmo vaso 2 mudas. Vamos imaginar que lá nós vamos descobrir que por exemplo, aqui, o que a gente descobriu sem querer na nossa horta? Que se a couve for plantada do lado de um limoeiro, não dá lagarta, porque o cheiro do limão repele a lagarta. A gente descobriu sem querer. E são essas coisas. Existem plantas companheiras para repelir inseto, tudo isso a gente vai falar. Existem plantas companheiras para ser nutrientes, como o Felipe falou. Existem plantas companheiras de várias, tem antagônicas, que é uma que atrapalha a outra e a gente não pode plantar junto. Vocês vão ter que estudar a respeito desse rodízio de cultivo. E aí você, Maria Clara, vai ficar com os vasinhos, pode ser de leite ninho, começa a pedir para os vizinhos, quem tem lata de leite ninho, né, para a gente tirar o rótulo e fazer uma decoração com tinta spray. Mas isso você tem que conversar para a gente fazer tudo igual, combinado? Então, estuda a respeito do que você vai plantar junto, e a tia vai atrás do viveiro para conseguir as mudas para a gente levar. Fechou? Então, a tarefa do Felipe está certa, a tarefa da Maria Clara está certa. Roberta, você está com uma maquete que eu passei para sua mãe. Você chegou a ver a foto? De fazer aquele sacolão? Eu vi sim, uma estantezinha, né, com umas comidinhas. E é o sacolão, você vai fazer o sacolão. Aí, nosso trabalho não é como as verduras chegam no sacolão? Então, a última maquete vai ser a sua lá, para mostrar o sacolão. O Pedro e o Rafa, além de estar com a decoração do stand, a gente vai fazer a rota do cultivo, que é o caminhãozinho saindo da fazenda, passando pela estrada de chão, depois a estrada de asfalto, né? E depois chegando no Ceasa, a plaquinha da Cooperaf, e aí a última maquete é a maquete da Roberta falando do sacolão, quando chega do sacolão. Fechado? O Rafael vai fazer um big livro com poucas páginas de cartolina para a gente fazer a exposição. O que vai ter lá para a gente encerrar? O que vai ter lá?
Vocês não vão ficar, isso eu vou conversar com os adultos hoje, vocês não vão ficar o dia inteiro no stand. Vocês vão ficar por 2h30, 3 horas no máximo lá no stand para fazer as apresentações de vocês. Vai ter a área das maquetes isoladas, as pessoas não vão poder colocar a mão nessas maquetes, nos protótipos, vai ter uma faixa de isolamento só para as pessoas passarem e verem o trabalho de vocês. Vai ter a área da exposição das plantas companheiras, preparada pela Maria Clara. Nós teremos a apresentação. Rafael, pode ir lá, fecha o microfone e vai lá, por favor. Vai ter, a gente está tentando a apresentação de danças culturais rurais, catira, moda de viola. Vai ter uma exposição de arte, uma fotógrafa vai fotografar os agricultores descarregando o caminhão e a gente vai expor esses quadros. Então, o stand, ele é um momento cultural muito rico. Vocês estão fazendo parte de um momento muito importante para a sociedade. Nós vamos fazer folders e sacolas ecológicas para vocês entregarem para as pessoas irem embora com essa informação. Fechou? Vocês estão animados? Porque eu estou super animada. Vou fechar com a tia, com a coordenadora, não com a nova, porque eu ainda não conheci, mas eu vou falar com a coordenadora antiga, como é que é o nome dela? Do Fundi 1. Daiane. A tia Daiane. Para vocês panfletarem nas salas de aula, quinta e sexta-feira. Então, vocês vão tirar um tempinho da aula e vão entrar na sala de aula do ensino médio. Pessoal, mas eu vou treinar vocês. Estamos indo para a Feira do Camaro, falar da dificuldade da agricultura familiar e da nossa intervenção com inteligência artificial para fortalecer o rodízio de cultivo e a plantação de plantas companheiras. Vou treinar vocês. Fechou? A escrita da pesquisa vai ficar para depois do Camaro, porque a data do interno mudou. Então, agora, essa semana e semana que vem, é só Camaro, tá bom? Só maquete, decoração e a inteligência artificial com protótipo. Tá bom. Dúvidas? Podemos terminar? Fechou? Roberta, pode falar? Quando que é o Camaro? Sexta-feira que vem. De semana que vem? Isso, dia 30. Começa dia 30, a gente inaugura o stand. Na inauguração do stand, pessoal, a gente vai fazer o sorteio da rifa. Nós estamos rifando uma cesta, um kit festa que uma padaria, uma panificadora deu para vocês. Então, são 100 números a R$10 cada número. Divulgar para os amigos, para a família. Vou mandar lá no grupinho de vocês para vocês compartilharem a rifa virtual. Fechou? Conversem, mandem áudio lá no grupo de vocês, pesquisem, combinado? Aproveitem que essa semana não teve prova, né? Porque é raro o calendário. Fechou? Eu tenho. Eu sei, Fael. Tem certeza disso? Eu também tenho. Ah, você é do 7, porque vocês foram, eles erraram o calendário lá, eles vão ter uma... Seria de redação amanhã. Zude. Oi. Mas Amanhã quando mesmo. você disse que a gente... Quando você disse que a gente ia desenhar robô, eu sou do Martins. Tá, a gente vê depois. Isso aí eu vou orientar vocês amanhã, para vocês desenharem isso depois do encontro com o técnico, tá bom? Tchau, fechou? Tchau, tchau. Então tá. Até a próxima reunião, viu? Ah, vamos fazer uma foto? Tchau. Vamos fazer uma foto, peraí. Sorriso. Sorriso de quem tá arrasando. 3, 2, 1. Peraí, vamos ver se deu certo. Só uma nota. Peraí que ele não pegou, gente, todo mundo. Eu tirei. Você conseguiu? Tirei umas 4. Conseguiu? Print, né, Pedro? Ah, então tá. Fechou então, gente. Tchau. Beijo. Até a próxima. Então, tchau, gente. Tchau, tchau.